18. Hoje nós pretendemos, de maneira muito sucinta, de maneira muito rápida, tratar deste texto tão precioso ao nosso coração, que muito tem falado, muito tem nos instruído acerca da Bíblia Sagrada, trazendo de fato informações significativas para a nossa fé, para a nossa espiritualidade. Então, 2 Tessalonicenses, no seu capítulo de número 3, versículos de 6 a 18. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos lerão os versos pares. Ou melhor, eu lerei os versos pares e os irmãos lerão os versos ímpares. Amém? Façamos assim então. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Nem jamais comemos o pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando, ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Todos juntos. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, Pai. E nós te pedimos agora que o Senhor nos auxilie na exposição da mesma, Pai, para que o nosso entendimento seja instruído, Pai, que o nosso coração também seja despertado, Pai, por essas emoções santas que nos estimulam a caminhar, ó Deus, em consonância com a Tua santa palavra. Obrigado por tudo, nós te oramos assim e te agradecemos em o nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Queridos irmãos, nós estamos terminando 2 Tessalonicenses e justamente nesse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele enfrenta um problema que estava ocorrendo naquela igreja. Aquela igreja tinha um problema e ele tentou resolver esse problema desde a primeira carta. Na segunda carta, novamente, ele aborda a mesma questão que envolvia a comunidade local, um problema muito sério. Que problema era esse? Possivelmente, alguém escreveu uma epístola dizendo algumas coisas que Paulo não havia dito. É uma das hipóteses. A outra é que talvez os irmãos tivessem interpretado mal aquilo que o próprio apóstolo Paulo havia dito. E por conta disso, eles estavam acreditando que Jesus Cristo voltaria por aqueles dias, por aquele tempo mesmo, não se demoraria muito. E por conta disso, alguns pensavam da seguinte maneira: se Cristo vai voltar, se Ele está às portas, por que nós iremos então trabalhar? Por que trabalhar se Ele já vai voltar? Não faz sentido, não tem nenhum valor o nosso trabalho, o nosso empenho, porque Ele já vai voltar. E com isso,
por esse ensino errado, esses irmãos estavam sobrecarregando os irmãos que trabalhavam. Então, os irmãos que trabalhavam tinham agora a função de mantê-los, de sustentá-los, porque eles não queriam trabalhar. E aí, quando a gente pensa nisso, e a gente pensa também em nossos dias, nós sabemos que às vezes nós não temos emprego. Não é verdade? Numa crise que assola o país, tantas dificuldades que o nosso povo tem enfrentado e por vezes não temos emprego. Mas uma coisa nós não podemos negar: trabalho existe. Nós temos o que fazer, nós temos de fato que ter uma conduta, diria eu, criativa, para encontrar uma fonte, uma forma de nos mantermos adequadamente, não é verdade? Nos tempos difíceis, o cristão, mais do que nunca, precisa dar um bom exemplo e ser muito criativo, porque trabalho nós sabemos que eles existem, verdade? E aí, quando o apóstolo Paulo, no versículo 6, ele nos diz: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que ele não dá uma sugestão, ele dá uma ordem. Ele diz para aqueles irmãos que eles precisavam agir de determinada maneira. É uma ordem, uma linguagem militar que o apóstolo Paulo usa. Ele é uma autoridade, e autoridade constituída por Jesus Cristo. E é com base nesta autoridade que o apóstolo Paulo orienta aquela igreja e diz o seguinte, veja só na parte B do versículo 6, que vos aparteis de todo o que anda desordenadamente. E aí a gente foi entender o que significava isso, né? Desordenadamente. É alguém que está, na verdade, tendo de estar numa fila, mas não está corretamente na fila. Essa fila está mal organizada, ele está numa posição tanto quanto equivocada. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que esses irmãos, eles estavam andando fora do padrão, fora daquilo que era o desejável. Paulo diz que eles estavam caminhando ociosamente. Outra coisa curiosa de dizer a vocês: em primeiro lugar, como eu já falei, eles não estavam querendo trabalhar porque entendiam que Jesus Cristo iria voltar logo. É a primeira coisa que acontece. E depois, há uma segunda questão envolvida. Aqueles que eram influenciados pela cultura grega no mundo antigo, eles entendiam que o trabalho manual, ele não tinha valor. O trabalho manual era um trabalho que deveria ser exercido ou destinado a quem? Aos escravos. Já o trabalho intelectual, não, esse tinha um privilégio, um valor acima, mas o trabalho braçal, manual, eles não queriam fazer esse tipo de trabalho. E Paulo chama a atenção, porque existem momentos na nossa vida que nós não temos um emprego, como eu falei no início, existem momentos de dificuldade, de crise, e nesses momentos a gente precisa, em nome do compromisso com Deus e com a nossa família, fazer alguma coisa para a gente superar o momento mais cruel, para termos o alimento na nossa mesa, para não sobrecarregarmos os nossos familiares, nem tampouco os nossos irmãos em Cristo. Nós precisamos trabalhar, fazer coisas efetivas para a nossa própria manutenção. E aí o texto vai nos dizer, veja comigo na parte B do versículo 6, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Duas coisas importantes aqui. A primeira delas é que Paulo diz que aqueles irmãos que estavam caminhando bem, eles precisariam se apartar daqueles que estavam dando mau testemunho. E isso é importante porque, às vezes, em nome do amor, nós estamos, às vezes, cobrindo, ou diria eu, nós estamos alisando o pecado alheio. Alguém está agindo de maneira incorreta,
alguém está fazendo coisas negativas dentro da própria comunidade da fé, dando mau testemunho, pecando grosseiramente. E o que as pessoas fazem? Em nome de um amor que vai para além dos moldes da Bíblia, a gente mantém um contato íntimo com essas pessoas, como se estivéssemos dizendo assim: o que ela fez não é tão grave, não. O que ele fez não é tão errado, não. E com isso nós estamos, parece que, referendando a conduta, a prática, o estilo de vida daquela pessoa. E Paulo nos diz que não deve ser assim. Nós precisamos nos apartar dessas pessoas. Claro que esse apartar não pode ser algo exagerado, romper completamente o relacionamento com esses irmãos, porque senão não teríamos a condição de corrigi-los, de admoestá-los, de recuperá-los para Cristo. E, em segundo lugar, o texto vai nos dizer assim, que esses irmãos não estavam andando segundo a tradição. E que tradição era essa? A tradição era aquilo que Paulo havia falado, verbalmente, ensinado pela própria palavra, tete a tete com cada um deles ali, enquanto esteve presente. Tradição também tem a ver com a própria epístola escrita pelo apóstolo Paulo. E, em terceiro lugar, talvez um dos exemplos, um dos pontos mais importantes, talvez aqui, seria a atitude de Paulo, abrindo mão do seu privilégio de ser mantido pelos irmãos e trabalhando arduamente ele e seus companheiros para não serem pesados aqueles irmãos. Porque naquele período histórico, muita gente saía pelo mundo afora, muitos filósofos, trazendo seus ensinamentos, trazendo suas filosofias, e essas pessoas, elas eram mantidas, elas recebiam valores significativos por conta daquilo que elas diziam, daquilo que elas falavam. E o apóstolo Paulo não agiu dessa maneira. O apóstolo Paulo deu um exemplo. Ele abriu mão de um privilégio, de um direito seu, trabalhou arduamente, porque ele não queria ser pesado aos irmãos. E ele queria também trazer um exemplo de dignidade, valorizando o trabalho, não somente o trabalho intelectual, mas também o trabalho manual, que era o que Paulo sempre fez. E aí, quando nós olhamos para o versículo seguinte, nós lemos assim, versículo 7, pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Paulo, no versículo de número 7, ele trabalha justamente esta ideia. Eu fui exemplo para vocês. Vocês devem seguir o meu modelo, a minha maneira de ser, a minha forma de agir. Obviamente, a grande maioria da igreja de Tessalônica era composta por pessoas que trabalhavam, pessoas muito corretas no exercício da fé. Mas, como em todo grupo, há aqueles irmãos que andam desordenadamente. E entre esses estavam alguns componentes da igreja de Tessalônica. Eu estava assistindo uma pregação de um pastor, e esse pastor é casado com uma funcionária pública. E ele falando a respeito do trabalho, e ele dizia assim: minha mulher é funcionária pública, e em muitos momentos eu observo que o funcionário público, ele tem a condição de resolver o problema do cidadão, mas ele não resolve. Ele tem condição, ele sabe como resolver licitamente um problema, mas existe uma má vontade, existe uma postura de alguém que está meio que ocioso e querendo ficar ocioso permanentemente. E por conta disso, o que acontece? Ele não resolve o problema que facilmente poderia ser resolvido. E aí, me permita contar uma história. Desculpe o exemplo pessoal, mas eu trabalhei durante um bom tempo num banco.
E o meu setor era o setor de baixa de alienação fiduciária. Quando você quitava o seu veículo, você ia lá, dava entrada e retirava um documento para poder tirar a restrição que havia, geralmente o nome da nossa própria empresa, do banco que eu trabalhava. E aí, certa ocasião, chegou um rapaz ao balcão e eu fui atendê-lo. E quando eu fui atendê-lo, ele estava com uma requisição de uma segunda via, de uma baixa de alienação que viria de São Paulo. Todo o arquivo era manual na época. E eu olhei para aquele papel e falei, estranho. Tudo bem, não chegou ainda de São Paulo a segunda via, mas esse documento deveria estar aqui arquivado. E aí ele falou assim, pois é, mas seu colega disse que não estava e mandou para São Paulo. Eu falei, eu posso dar uma olhada, você espera um pouco. Rapidamente, irmãos, eu fui lá, abri o arquivo na letra indicada, quase assim, botei a mão, quando eu pus a mão, mexi um pouquinho, eu tirei a cópia da baixa da alienação. Eu falei, eu sabia que isso tinha que estar aqui. Ele não procurou direito, eu não falei para ele isso, mas pensei, não procurou direito. E aí cheguei para o rapaz e falei, poxa vida, para não prejudicar mais o seu cliente, nem a você pode esperar um pouquinho que eu vou bater a segunda via, o diretor está aí, o gerente está aí também, eu vou pegar a assinatura, vou colher a assinatura e vou te entregar o documento. Ele, eu posso esperar. E eu resolvi aquele problema para ele saiu feliz da vida porque estava atendendo o interesse do seu cliente. E eu fiquei pensando, como essa pessoa não teve o cuidado de procurar algo que seria tão importante, já que ele ganha para isso, trabalha para isso, por que não fez? E essas coisas, meus queridos, elas são muito corriqueiras. E o cristão precisa ser, onde quer que ele esteja, um exemplo, alguém que trabalha, alguém que se esmera naquilo que está realizando. E quando a gente volta a olhar para o texto, no versículo de número 8, o apóstolo Paulo enfatiza aquilo que ele já falou acima. Ele diz, nem jamais comemos o pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Paulo não queria ser pesado a nenhum daqueles irmãos. Aí eu pergunto a você, Deus chama pessoas ociosas? Quando nós olhamos para a Bíblia, o que a gente observa? Deus chamou Davi. O que Davi fazia? Era pastor de ovelhas, não é verdade? Nós vemos que Jesus chamou os seus discípulos e, em sua maioria, os seus discípulos eram pescadores. Todos eles faziam atividades corriqueiras e simples, mas todos estavam trabalhando. Pode não haver emprego, mas trabalho existe. Nós precisamos nos reinventar para enfrentar os momentos mais difíceis. E eu digo a você nesta manhã, existem pessoas que fazem trabalhos elementares na sociedade, mas são pessoas muito dignas, que mantêm suas casas muito bem e ainda mais, são pessoas que estudam, que leem e que, embora exercendo uma atividade humilde, elas são conhecedoras da palavra de Deus. Uma ocasião, um colega meu, pastor, disse assim para mim, o que um homem que trabalha numa atividade simples, um pedreiro, um açougueiro, ele vai querer saber de teologia? Eu falei para ele, engano seu. Você está completamente equivocado, porque na história da igreja nós vemos homens muito simples que exerciam atividades do dia a dia e que eram homens que contribuíram de maneira muito profunda para o desenvolvimento da nossa fé, das doutrinas, do conhecimento teológico, pessoas que manuseavam com destreza exímia a palavra de Deus. Portanto, meus queridos, às vezes o próprio pregador é o primeiro a ter preconceito com as pessoas que exercem atividades humildes, mas elas, mesmo exercendo atividades assim, elas podem ser pessoas que estudam, que
que leem e que têm interesse pela sua fé. Na sequência do texto, o apóstolo Paulo vai nos dizer, versículo 9, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Paulo queria ser para aqueles irmãos o protótipo, o primeiro modelo. Paulo queria ser aquele que seria observado como padrão. E aí as pessoas todas pudessem caminhar também na mesma pegada, no mesmo dinamismo, na mesma disposição. Eu tenho uma pessoa amiga nossa que está viajando para a Europa hoje. Está na Europa hoje, uma viagem até bem longa. E são pessoas que estudaram. O marido, inclusive, com emprego público, já está aposentado, creio eu. Mas eles continuam a trabalhar. Eles continuam a trabalhar com pequenas coisas de artes. Eles fazem alguns objetos e comercializam aqui em Niterói mesmo, no campo de São Bento. E aí eu digo a vocês, eles estão viajando para fora do Brasil, exercendo um direito deles, porque trabalharam para isso, realizando um sonho do casal e da família, na verdade? E eu digo a você, que coisa linda. Por quê? Porque eles não pararam. E eu tenho certeza que os recursos que eles recebem dessa atividade extra têm ajudado por demais nessa viagem e também em tudo aquilo que eles realizam na vida deles. A bênção de Deus está sobre eles porque eles trabalham com muito afinco. E às vezes somos nós quem pensamos assim, como essa pessoa viaja tanto, como ela passeia tanto, como ela se diverte tanto. Mas são pessoas que igualmente trabalham de maneira muito forte na realização dos seus sonhos e dos seus objetivos. Isso talvez seja um motivo para mim e para você, irmãos, nesta manhã, para nós pensarmos e repensarmos o nosso jeito de ser, a nossa conduta. Quanta coisa que, de repente, a gente está colocando como empecilho, como muito difícil em sua realização, mas o que está precisando na nossa vida seja realmente uma atitude mais aguerrida em prol de levantarmos os recursos com muito trabalho e com muita dedicação. Paulo está tratando de uma espiritualidade prática, do dia a dia dos irmãos. Paulo não está falando de coisas etéreas, de coisas muito complicadas, mas dando uma direção segura e clara para aquela igreja, porque é necessário que esses assuntos sejam tratados. E aí, na sequência, ele vai nos dizer, versículo 10, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, Paulo, ele realça essa ideia de que os irmãos precisavam se dedicar e trabalhar para dar um bom exemplo, para manter a sua família, para, de fato, ter uma vida digna. Quando eu penso naquela passagem que diz, né, mais bem-aventurado é dar do que receber, né, eu fico pensando que coisa boa quando nós temos recursos oriundos do nosso trabalho e a gente tem a possibilidade de ajudar os nossos irmãos mais necessitados. Porque os irmãos mais necessitados e que de repente estão vivendo um momento adverso, eles precisam da nossa ajuda, do nosso apoio, inclusive financeiro, todo o cuidado nosso. E isso é profundamente agradável ao coração de Deus. Deus fica feliz conosco quando nós atendemos às reais necessidades dos nossos queridos irmãos. E observe uma coisa que até aqui, o apóstolo Paulo em nenhum momento os chamou por outro termo que não fosse qual? Irmãos. Eles continuavam a ser irmãos na perspectiva do apóstolo Paulo, apesar de estarem vivendo de maneira desordenada. Eles não eram apóstatas, eles não haviam abandonado a fé, mas eles estavam com uma compreensão completamente equivocada sobre a Bíblia, sobre aquilo que Paulo já estava ensinando a eles.
E certa feita eu li uma frase que eu acho que tem tudo a ver com isso aqui. Por trás de todo erro prático existe um erro teológico. Por trás de todo erro prático existe um erro teológico. Quando nós somos mal formados biblicamente, teologicamente, isso desemboca numa postura equivocada no dia a dia da nossa existência. Quantos irmãos têm uma visão errada sobre o trabalho? Quantos irmãos pensam também com o seu trabalho em explorar os outros, em ganhar um valor excessivo além de uma média normal de lucro? Isso está errado também. Então, quando a pessoa é mal instruída, mal orientada, ela acaba vivendo de maneira equivocada. Tem muita gente que está na igreja, tem muita gente que é membro de igreja evangélica, mas que ainda não compreendeu as implicações para a vida diária do ser evangélico. Nós precisamos compreender que a fé evangélica, ela nos leva a adotar uma postura, uma conduta, pois existe uma filosofia por trás de tudo aquilo que nós fazemos. A nossa teologia não é teologia da prosperidade. A nossa teologia não vai por esse descaminho, mas a nossa teologia, ela de fato nos convida, nos estimula a crescermos em todos os âmbitos da nossa vida. No âmbito intelectual, no âmbito profissional, no âmbito financeiro, relacional, em todas essas áreas, nós devemos nos incomodar e querer o quê? Crescer, se desenvolver, para que a nossa vida seja um grande exemplo para as pessoas que estão à nossa volta. Versículo 11, ele vai nos dizer assim: pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Pensa comigo uma coisa: quem não tem o que fazer, ou quem não quer encontrar o que fazer, melhor dizendo, essa pessoa tem o quê? Tempo de sobra. E por ter tempo de sobra, ela começa a se intrometer na vida alheia, tomar conta, querer saber os detalhes, avaliar como aquela pessoa conseguiu viajar, como essa pessoa vai no restaurante que vai, como essa pessoa tem esse estilo de vida, como essa pessoa tem o aparelho celular mais caro. Irmãos, nós precisamos tomar conta da nossa própria vida, olhar em primeiro lugar para a nossa conduta, para a nossa existência, para nossas coisas e cuidarmos muito bem da nossa casa. Esse deve ser o nosso principal papel, é o que Paulo está dizendo aqui para os irmãos. Essas pessoas tinham tempo de sobra para ficar vigiando, espiando a vida alheia. E isso nos serve bastante, porque a nossa conduta como cristãos não pode ser uma conduta assim jamais. Versículo 12. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. No versículo 12, uma coisa me chama a atenção. Surge aqui a expressão exortamos. E a gente pensa, costumeiramente falando, que exortar alguém é chegar para uma pessoa e falar uma série de verdades para ela sem um pingo de consideração e até mesmo com uma certa grosseria. E em lugar da pessoa nos ouvir e crescer e se desenvolver, o que acontece? A pessoa fica com raiva da gente, a pessoa fica abatida, sai às vezes escorraçada da igreja, não quer mais voltar porque nós fomos excessivamente grosseiros com ela. Mas aqui o apóstolo Paulo, quando ele pensa em exortar, ele pensa naquele tipo de diálogo, de conversa, de exortação, na qual você mostra por A mais B para a pessoa que ela pode caminhar num patamar mais elevado, que ela pode ter uma
uma conduta mais significativa, que ela pode subir, que ela pode crescer, que ela pode se desenvolver. Meus irmãos, quantos irmãos competentes que nós temos, pessoas inteligentes, capazes, que estão paradas no tempo? Quantas pessoas que pararam no tempo, não estudam mais, não leem mais, não querem mais trabalhar, acham que as portas estão fechadas porque já atingiram uma certa idade e por conta disso não tem mais como angariar nenhum tipo de recurso. Engano. E eu volto a falar o que eu falei no início. Não há emprego, mas há trabalho. Um amigo meu estava desempregado, eu falei para ele assim, já da minha faixa etária, 50 anos, e ele não estava conseguindo uma nova colocação. Em alguns lugares diziam, você tem um currículo muito elevado para a vaga que nós temos para oferecer. Você não vai gostar, vai ficar pouco tempo aqui. E assim ia. Em alguns lugares ele achava que aquilo era verdade, em outros não. Ele achava que aquilo era mentira, era apenas para descartá-lo. Um belo dia eu virei para ele e falei assim, meu irmão, por que você não faz uma inscrição nesse aplicativo aí mais famoso de transporte? E ele resolveu fazer a inscrição no aplicativo de transporte e hoje ele está vivendo adequadamente, ele está suprindo suas necessidades, ele está se mantendo. Irmãos, esses desafios todos, às vezes, são grandes oportunidades da parte de Deus para a gente descobrir um novo caminho, um novo trabalho, uma nova atividade. E eu digo para vocês, às vezes atividades que são desconsideradas pelas pessoas, são as atividades nas quais você vai ganhar bastante recurso, você vai viver muito dignamente. E eu pergunto a você, o que é mais importante? É você manter adequadamente sua família ou você viver de status? É uma pergunta que eu faço. Eu lembro que, uma certa ocasião, eu encontrei com uma pessoa muito cara da minha família. Eu havia perdido o emprego e, naquela época, solteiro ainda, mas vivendo com a minha mãe, eu tinha que arrumar um emprego, correndo. Eu saí num dia da empresa, demitido. No dia seguinte, eu comecei a trabalhar com vendas. Nunca me imaginei trabalhando com vendas externas. Falei, isso não vai dar certo, será que vai? Como é que vai ser? Mas alguma coisa eu precisava fazer. E eu fui trabalhar com assistência médica, vendendo assistência médica. Quem me conhece, também assistindo pela internet, sabe disso. Trabalhei durante um bom tempo com assistência médica e seguro também, seguros de saúde. E sabe o que aconteceu? Nisso eu encontro com uma pessoa da minha família. E essa pessoa me viu arrumadinho, gravata, roupa social, como sempre andei, porque anteriormente eu fui bancário também. E quando ela me viu, ela me cumprimentou, falou comigo, virou-se para mim e me perguntou, você está trabalhando aonde? Continua no banco? Eu falei, não estou no banco, não. Eu trabalho com assistência médica, venda de planos de saúde e assistência médica. Essa pessoa virou-se para mim e falou assim, é um pouco engraçado, mas foi como ela falou para mim, um pouco triste também. Plano de saúde. Irmãos, eu me senti lá embaixo, me senti arrasado. Mas sabe de uma coisa? Eu nunca ganhei tanto dinheiro como naquela época que eu vendia plano de saúde. Eu ganhava mais do que eu ganho hoje. Eu ganhava mais do que enquanto trabalhei como advogado. E foi com esse dinheiro que eu fiz tudo aquilo que eu não podia fazer. Aluguei uma casa para me casar com minha mulher. Fiz faculdade. Minha mulher fez faculdade. Depois não podia ter filho porque não tinha como quê? Como bancar, né? Olhando de forma humana. Sabe o que a gente fez? A gente teve o primeiro filho, com plano de saúde. Eu andava muito bem arrumado e todos na igreja começaram a se despertar e ter o desejo de trabalhar também com plano de saúde. Meus irmãos, passei momentos difíceis,
mas em nenhum momento faltou o pão sobre a minha mesa. Então eu digo a vocês, às vezes falta o emprego. Se não faltou, ainda vai faltar um dia. Mas saiba de uma coisa, trabalhe, se esforce, se empenhe, porque Deus é com você e há uma bênção sobre cada um de nós. E aí o texto nos diz ainda, e é interessante que hoje eu não tenho a menor vergonha de contar, e isso faz parte da minha história, enriqueceu a minha pessoa. E aí o texto diz assim para nós, versículo seguinte, versículo 13: E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo está dizendo que aqueles irmãos que trabalhavam, que eram dedicados, que eram amorosos, que estavam no caminho, eles deveriam fazer o quê? Fazer o bem, não se cansar de fazer isso não. Por quê? Porque existiam pessoas na comunidade, que tinham necessidades legítimas e precisariam ser ajudadas. Na sequência, eu estou sendo muito breve porque vocês sabem que nós temos a Santa Ceia ainda, versículo 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, lembre-se que eu falei para vocês, Paulo instruiu através da palavra, através da oralidade. Paulo também instruiu através da epístola, mas Paulo também instruiu através do próprio exemplo. Porque, de fato, o exemplo arrebata, o exemplo inspira, o exemplo mexe com a gente. E Jesus Cristo é um profundo exemplo de alguém que entregou a vida. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele desce da sua glória, caminha entre nós, trabalha como um carpinteiro. Alguns dizem, que ele era mais do que um carpinteiro, que ele era um marceneiro. Tem outros agora que dizem que ele era mais ainda, que ele era um artesão, que ele era um artista da madeira. Mas o que é importante dizer é que ele deu um exemplo para nós de abnegação, de trabalho, de serviço amoroso e dedicado. E aí o verso nos diz: notai-o. Se alguém não obedecesse a palavra, deveria ser notado, observado, olhado, para que ele sentisse vergonha da maneira como estava procedendo. E sabe o que está acontecendo hoje nas igrejas? A gente não faz mais isso. A pessoa está caminhando de maneira errada, derrapando feio, dando mau testemunho, um profundo mau exemplo, e a gente parece que está aplaudindo, continua saindo junto com a pessoa para baixo, para cima, continua andando com ela, levando ela para dentro da nossa casa, sem nenhum tipo de problema. Talvez alguém diga, mas esse é o amor cristão. Não é o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que essas pessoas precisariam ser observadas, para que elas pudessem se arrepender, se sentissem envergonhadas do mau procedimento e chegarem a um momento de contrição, de arrependimento, de mudança de vida, porque o desejo de Paulo, como o nosso desejo também, quando encontramos um irmão faltoso que caminha mal, é que esse irmão seja restaurado, que esse irmão volte ao prumo, que ele conserte a própria vida. E aí o texto diz assim, olha, veja comigo, olhe para a Bíblia: notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Ou seja, para que ele caia em si, ele perceba que a maneira com a qual estava agindo era uma maneira deplorável segundo os olhos de Deus. E para a gente terminar, versículo 15, todavia, não considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Neste caso aqui, Paulo ainda considera essas pessoas como irmãos. Versículo seguinte: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. E aí eu vejo com vocês aqui algumas passagens bíblicas de cor. Vamos lembrar algumas passagens? Por exemplo, o que a gente lembra sobre paz? No que depender de vós, tem de paz com todos os homens.
A gente lembra também a paz que excede. Deixo-vos a minha paz. Paulo está dizendo aqui que aqueles irmãos, a vontade dele, a oração dele, a prece de Paulo, o desejo dele, era que esses irmãos tivessem uma paz que transcendesse os momentos apenas desejáveis e bons, mas que a paz de Deus, e só a paz de Deus faz isso, ela está conosco apesar das circunstâncias, das piores circunstâncias, dos momentos mais difíceis. A paz de Deus, ela reside em nós, porque Deus nos agraciou com ela. Então ele está dizendo, apesar de tudo isso que acontece dentro da comunidade, apesar desses problemas que têm gerado divergências, vocês precisam ter paz, para que vocês saiam mais fortalecidos deste momento tão complicado e tão difícil. Vocês precisam dessa paz, porque vocês enfrentarão muitas perseguições. A igreja já estava sendo perseguida e enfrentaria outras perseguições. Alguns seriam martirizados. A igreja sofria com a perseguição externa, mas a igreja também sofria com fanatismo interno, porque alguns irmãos estavam achando que Cristo estava por voltar no dia seguinte, exagerando um pouco, e por conta disso não queriam mais trabalhar. E aí, o apóstolo Paulo vai nos dizer, só para a gente poder terminar todos os versículos 17 e 18, a saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. Por que Paulo faz isso? Em primeiro lugar, porque quando ele assinava ao final, ele trazia autenticidade àquilo que ele próprio escrevia. Era uma certeza para a igreja que era um escrito de Paulo, não era um escrito de nenhum outro querendo se passar por Paulo. E por fim, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Aquela igreja tinha problemas a serem resolvidos, mas esses problemas só poderiam ser resolvidos com a graça de Deus. Problemas que Paulo tentou resolver e não foram fáceis de serem resolvidos. Por que isso? Porque as questões que envolvem o ser humano são questões difíceis, de difícil solução, porque as pessoas são diferentes, as cabeças são diferentes, algumas interpretam de maneira equivocada o ensino que é proferido, e por conta disso tudo, Paulo está dizendo, olha, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Precisa haver essa graça sendo derramada sobre as famílias, sobre as casas e sobre a igreja, para que a igreja possa caminhar bem, para que a igreja cumpra o seu papel e seja agradável aos olhos do Senhor. Amém? Eu acho que a gente conseguiu, de maneira sucinta, de maneira sem deixar de ter uma certa profundidade, abordar esse texto que é tão importante a nós, né? E eu creio também que é um texto muito atual, porque em dias como os nossos, nós precisamos de muita força, de sermos um tanto quanto inventivos, criativos, para conseguirmos os recursos para a manutenção da nossa família. Como é bom, gente, a gente trabalhar e poder levar os recursos para casa, levar o alimento para casa. Como é bom quando a gente também, sabendo que existe uma pessoa necessitada, realmente necessitada, a gente tem recursos, dispõe de valores para ajudar aqueles que precisam e que carecem. A nossa espiritualidade, ela precisa ser uma espiritualidade do dia a dia. É para isso que Deus nos chamou. Que Deus abençoe a cada um de vocês.